Olá, tudo bem com você? Eu me chamo Silvio Romero, professor de matemática. Estou aqui para trazer uma aula simples de como fazer operações com número escrito na forma de notação científica. É uma aplicação simples. Eu te trarei exemplos de adição, subtração, multiplicação e divisão com números na forma de notação científica. É uma aula prática em onde a gente vai aprender a como proceder quando encontrarmos essas situações. Ok? Então você está preparado? Então vem comigo. Olha, nós vamos falar hoje sobre as operações com números na forma de notação científica. Eu já expliquei para vocês como é que se transforma um número decimal em notação científica, um número natural qualquer, um número inteiro, em notação científica. Hoje nós vamos trabalhar as operações, a adição, a subtração, a multiplicação e a divisão. O primeiro ponto a ser destacado aqui é que para fazer qualquer tipo de operação de adição ou de subtração, tanto faz a adição como a subtração, nos dois exemplos, nós temos que temos que ter em mente que os números devem possuir o mesmo expoente da base 10, o mesmo expoente, não pode ser expoente diferente. É como se a gente estivesse somando dois números, como se fosse dois números com uma variável x, por exemplo. Quando a gente vai fazer assim, aqui é um exemplo só, 2x mais 3x. Eu posso somar isso aqui? Posso, por quê? Porque eles têm a mesma parte literal, que aqui a gente chama de parte literal, que é a letra, e coeficiente, que são os números. Então, se eles têm a mesma parte literal, a gente repete a parte literal, que no caso é o x, e soma os coeficientes. 2 mais 3, 5. Então, isso aqui é perfeitamente possível a gente fazer essa operação. Porém, se nós encontrarmos algo como esse, 3x mais 2y, por exemplo, aqui eu já não posso fazer essa mesma operação. Por quê? Porque nesse caso aqui a gente não tem a mesma parte literal. A parte literal aqui do primeiro é x e do segundo é y. Então a parte literal dos dois são diferentes. Então eu não posso somar. E aí vem muita indagação sobre isso. E o que é que eu faço? Absolutamente nada. Aqui não tem o que fazer. É deixar do jeito que está, se aparecer alguma coisa desse jeito, nesse sentido aqui. Ok? Então aqui a primeira observação que a gente tem que ter é que para fazer tanto a adição como a subtração, obrigatoriamente os números têm que ter a mesma base 10. Aqui, digamos que aqui seja x vezes 10 elevado a mais y vezes 10 elevado a A. Observe que a potência, a base 10, tem o mesmo expoente, que é o A. Então, o que é que eu vou fazer? Aqui é como se fosse um x qualquer, tá? Aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou repetir a base 10 elevado a A e vou somar os coeficientes. Aqui são os nossos coeficientes. Esse x e esse y aqui, eles representam nada mais do que os coeficientes. Então, você vai pegar eles e vai somar. Tá? Então, por exemplo, aqui, ó, na primeira questão, 200 mais 3,5 vezes 10 elevado a 10. Aqui eu tenho uma potência de 10, onde o expoente da base 10 é 2. E aqui eu já tenho um número inteiro. Eu não tenho aqui uma potência de base 10. Então, obrigatoriamente, eu tenho que escrever esse número em forma de potência de base 10. Agora, a gente já tem condição de fazer isso, porque a gente já sabe como transformar um número inteiro em potência de base 10. Aqui é só onde não aparece uma vírgula como se ela estivesse no final do número, 200,0. E aí você vai, para transformar em notação científica, você deve trazer essa vírgula para a direita do primeiro algarismo significativo do número. O algarismo significativo aqui é o 2. A gente não conta com o zero como sendo algarismo significativo. Neste caso, não. Então, a gente traz a vírgula da direita do último zero até a direita do 2. Aí você vai andar quantas casas? 2. Então, esse número aqui é a mesma coisa, do que 2 vezes 10 elevado a 2, porque você andou 2 casas à esquerda. Aí agora eu vou somar mais 3,5 vezes 10 elevado a 2 também. Agora vocês vão observar, vocês vão perceber que as duas
potências têm a mesma base 10 de expoente 2. Então aqui a gente pode simplesmente repetir a base de expoente 10 ou de expoente 2 e somar os dois coeficientes. Então você vai fazer o que? Você vai somar esse 2 com esse 3,5 e o resultado vai botar aqui, ó. Então aqui, ó, 2 mais 3,5 dá o quê? 5,5 vezes 10 elevado a 2. Então aqui é o resultado. O resultado dessa operação é esse aqui. Ok? No mesmo caso acontece com uma subtração, a mesma coisa, a mesma relação. Você tem que observar se os números também têm a mesma condição, que a base 10 tem que ter o mesmo expoente, ó, 10 elevado a A, 10 elevado a A. Então, o que é que eu vou fazer? Aqui, quando eu somei, porque aqui era adição. Aqui, no caso, nós vamos ver que a base 10 tem o expoente 2, e aqui a base 10 tem o expoente 3. Então, não são de mesma expoente, base de mesmo expoente. Então, aqui, do jeito que está, não dá para fazer nenhum tipo de conta. Ou eu transformo esse expoente, que é 3, para 2, ou eu transformo esse 2 para 3, para poder ficar os dois iguais. E o que é que eu tenho que fazer para que isso aconteça? É simples, é bem simples. Olha, se você deslocar a vírgula para a esquerda, o expoente aumenta. Se você deslocar a vírgula para a direita, o expoente diminui. Então aqui é só fazer isso. Se eu quiser aumentar do 2 para o 3, é só deslocar a vírgula aqui para a esquerda e ele vai aumentar. Tá bom? Então aqui nós vamos ter assim, ó. Essa vírgula vai sair da direita do 5 e vai ficar à direita do 2. Então ela está em direção à esquerda. Então o expoente vai aumentar. Isso aqui nós vamos ter, então, 2,54. Observe que eu joguei a vírgula, uma casa decimal para esquerda. Então, o que vai acontecer com o expoente? O expoente vai aumentar uma casa. 10 elevado a 3. Menos, aqui eu não vou mexer em nada, eu vou deixar do jeito que está aqui. 12,3 vezes 10 elevado a 3. Agora, observem que as bases 10 têm o mesmo expoente. 10 elevado a 3, 10 elevado a 3. Sendo assim, eu posso fazer a conta sem nenhum problema. Então, o que a gente vai fazer? Vai repetir o 10 elevado a 3, que é a base 10. E vai subtrair esses dois resultados, 2,54 menos 12,3. Vai fazer essa continha aqui e o resultado vem para cá. Então, 2,54 menos 12,3, observe que a gente está subtraindo um número menor de um maior. Então, vai dar resultado negativo. Vai ficar menos 9,76 vezes 10 elevado a 3. E aqui nós temos o resultado. Menos 9,76 vezes 10 elevado a 3. Já no caso da multiplicação e da divisão, não é necessário que as potências de base 10, as bases 10, tenham o mesmo expoente. Aqui é 10 elevado a A e aqui é 10 elevado a B. Por que não é necessário? Porque na multiplicação existe a propriedade que a gente chama de multiplicação de potência de mesma base, que a gente conserva a base e soma os expoentes. Você vai multiplicar coeficiente pelo coeficiente, x vezes y, que são os coeficientes, e vai fazer a operação da multiplicação de potência de mesma base. Conservar a base e somar os expoentes. A base aqui é 10, e aí você vai somar os dois expoentes, que é A e B. Então, A mais B. No caso da divisão, ao invés de somar, a gente vai subtrair. Conserva a base e subtrai os expoentes. Divide o coeficiente desse pelo coeficiente desse. Depois, repete a base, que a base é 10, e subtrai os expoentes. Se na multiplicação a gente soma os expoentes, na subtração a gente na divisão a gente subtrai os expoentes. Vamos ver aqui um exemplo aqui, ó. Que não, vocês observam que no caso da multiplicação aqui a base é 10 elevado a menos 17 e aqui é 10 elevado a 35. Não tem os mesmos expoentes, não é necessário que tenha.
Então o que você vai fazer? Vai multiplicar 2,7 vezes 5,32, que dá 13,6724. E no caso das potências, você vai repetir a base, que é 10, e somar os expoentes. Somando os expoentes, aqui nós temos menos 17 mais 35. Números inteiros de sinais diferentes a gente subtrai e conserva o sinal do maior. Então aqui vai dar 18. Lembrando que aqui não está escrito na forma de notação científica. Se a gente quiser escrever em forma de notação científica, a vírgula tem que estar à direita do primeiro algarismo significativo. E o primeiro algarismo significativo é o 1. Então ela tem que sair daqui e vir para cá. E quando ela se desloca para a esquerda, o expoente aumenta uma unidade. Então isso aqui a gente vai escrever novamente como sendo 1,366724 vezes 10 elevado a 18 mais 1, 19. Repito, por que aumentou uma unidade no expoente? Porque a vírgula se deslocou para a esquerda. Se ela se deslocar para a esquerda, aumenta uma unidade no expoente. Se ela se deslocar para a direita, vai diminuir. Por isso que lá, quando eu falo que a vírgula se desloca para a direita, o número é negativo, se ele partir do zero. E se a vírgula for para a direita, vai ser positivo se partir também do zero, partindo do zero. Então, esse resultado aqui é esse, ok? Vamos ver no caso da divisão. Do jeito que a gente procedeu aqui na multiplicação, a gente vai fazer a mesma coisa com a divisão. Você vai pegar o coeficiente, que aqui é no 1,147, e vai dividir pelo coeficiente desse outro, que é 3,7. Dividir esse por esse. E no caso da potência 10, você vai apenas repetir e subtrair os expoentes. Aqui vai ficar 10 elevado a... Aí subtraindo o expoente, fica 23 menos... Só que aqui já tem um menos, tá? Então tem cuidado. Então 23 menos, que é assim, ó. Essa expressão é 23 menos... Aí tem um menos aqui. Então coloca entre parênteses menos 31. Quando a gente for eliminar os parênteses, menos com menos vira mais. Então fica 23 mais 31. Tá? Então aqui é somando 54. Então 10 elevado a 54. Agora a gente vai dividir 0,31. Observa que aqui não está escrito em forma de notação científica. Por quê? Porque a vírgula não está à direita do primeiro algarismo significativo. Quem é o primeiro algarismo significativo? É o 3. Lembrando que a gente não considera o zero como algarismo significativo. Então a vírgula vai ter que se deslocar uma casa para a direita. Se é para a direita, agora vai diminuir uma unidade no expoente. Então o resultado vai ficar 3,1. A vírgula saiu da esquerda para a direita. Então o que acontece com o expoente? Vai diminuir uma unidade. A área 54 vai ficar 53. Então aqui é o resultado em forma de notação científica. Lembrando que é importante que você deixe tudo em notação científica. E para que fique em notação científica, tem aquele detalhe de que a vírgula tem que ficar à direita do primeiro algarismo significativo. Aqui é só uma simples explicação do que fazer com operações com notação científica. Se você tiver alguma dúvida em relação a transformar um número em notação científica, tem um vídeo que explica essa transformação. Dá uma olhadinha nele, assiste ele, que você vai tirar essas dúvidas aí, tá bom? Então aqui é apenas a aplicação, as operações com números em forma de notação científica. Então, gostou do vídeo? Se gostou do vídeo, compartilha, se inscreve no canal e até a próxima. Tchau!